Bom, pessoal, já estou mostrando aí para vocês o slide da agricultura de subsistência, dando conta aqui de uma família, né, uma família numerosa, característica aí das famílias camponesas, uma casa ali atrás bem humilde, e essas famílias normalmente vivem em propriedades pequenas ou muito pequenas, as chácaras, no máximo sítios aí, em que eles vão fazer uma agricultura diversificada, voltada para o seu próprio consumo, cujo principal objetivo é o próprio consumo. A agricultura de subsistência, ela remonta aí às origens da agricultura no mundo, né? A agricultura na história da humanidade. Quando nós dominamos pela primeira vez as plantas e os animais, o objetivo era exatamente produzir para o próprio consumo. E essa figura do camponês, essa família camponesa que pratica a agricultura de subsistência, ela está cada vez mais rara, tá certo? Porque esses pequenos proprietários eles vêm sendo muito pressionados pelas grandes propriedades, pela agricultura empresarial. Eles também podem vender o seu excedente, né, para ajudar na renda em casa. Então, eu produzo ali, né, faço uma agricultura o mais diversificada, uma produção mais diversificada possível, para poder atender a minha família. Agora, o excedente, aquilo que eu não vou consumir de maneira imediata, eu posso vender. Tá? E a venda desse excedente vai gerar recursos para eu complementar a minha renda, comprar roupas, coisas que eu não consigo produzir ali de maneira direta. Só que essa condição está cada vez mais difícil, porque esse excedente é vendido nas áreas urbanas, em feiras. Ou então você coloca lá o excedente numa carroça, leva para a cidade e tenta vender o que você consegue. Só que hoje, como a agricultura empresarial está muito avançada, aí você tem produtos acessíveis aí de qualidade em supermercados, existem inclusive estabelecimentos específicos para vender hortifruti grangeiros, que é o caso do próprio hortifruti, né? Ele tem esse nome, hortifruti, que é um mercado especializado nisso. Então está cada vez mais difícil para o camponês, quem pratica agricultura de subsistência, conseguir esse complemento de renda. Tá? E competir com esses grandes empresários. Então, um modelo de agricultura, como eu estou dizendo, cada vez mais raro, um modo de vida, na verdade, camponês, cada vez mais raro. No slide, mostra aí uma quantidade grande de filhos, né? Exatamente porque essa vida tem uma outra lógica da vida na cidade. Ao invés ao contrário do que acontece aqui, ter muitos filhos não é um peso, né? Não é um problema. Pelo contrário, porque como o serviço, né, o trabalho na terra, vai ser dividido entre os membros da família, basicamente, quanto mais filhos você tiver, mais pessoas para trabalhar, mais pessoas para dividir aí as tarefas. Então, ter filhos no campo, num contexto como esse, de uma agricultura de subsistência, não é visto como um custo ou um problema, como acontece aqui nas cidades. Pelo contrário, né? Como ele vai trabalhar também, assim como todos os membros da família, ele vai ser mais um braço, ele vai ser mais uma força de trabalho ali para te ajudar. É raro na agricultura de subsistência você contratar empregados, tá? Normalmente você usa lá ajuda quando precisa, os vizinhos se ajudam para ajudar numa colheita que precisa de um pouco mais de trabalho. Raramente você contrata alguém para trabalhar para você, a não ser que seja numa situação muito específica mesmo, né, de algo que precisa ser colhido muito rápido, ou então um pasto que precisa ser batido para poder colocar o gado, enfim. Só se não for numa situação muito específica em que a família não dê conta, você não vai contratar empregados. Então, não existe essa relação de trabalho, de ganho, de lucro, de dinheiro na agricultura de subsistência, tá? A não ser na venda do excedente, numa eventual venda do excedente. Tá beleza? Bom, voltando lá para o nosso slide. Estou mostrando aqui para vocês agora a agricultura de jardinagem, que sem dúvida vocês já ouviram falar. É uma técnica muito comum no sul e no sudeste asiático, onde eu uso a encosta, tá, para aproveitar ao máximo possível aqui o espaço e aproveitar também a água. Tá? Então, um lugar em que antes eu não poderia plantar, pelo menos não dessa forma,
aí eu consigo aqui um aproveitamento muito significativo do espaço e aproveito também a água, porque ela vai descendo por esses degraus, tá certo? E vai abastecendo o plantio que na agricultura de jardinagem é basicamente de arroz, tá certo? Agora, essa agricultura de jardinagem que tradicionalmente usa uma mão de obra muito intensiva, um grande volume de mão de obra, e de maneira muito intensiva, os caras trabalham muito, são longuíssimas jornadas, é um trabalho muito duro. Trabalho, por exemplo, de colheita nessa agricultura de jardinagem, o camarada fica com água até a cintura, dentro do brejo lá, colhendo arroz, no sol, numa posição difícil, o cara fica abaixado, né, tendo que pegar o arroz lá dos alagados. Ele vai com um cesto aqui pendurado nas costas, ele vai lá jogando a produção para trás. É um trabalho muito duro, muito árduo, muito difícil, e ele vem sendo substituído por máquinas. O processo de mecanização da agricultura de jardinagem já é uma realidade. Então, se aparecer em alguma prova de vocês, é real essa mecanização da agricultura de jardinagem, apesar de tradicionalmente ela envolver uma mão de obra volumosa, um trabalho muito intensivo, que ainda existe, obviamente, ainda é muito presente, mas o processo de mecanização vem crescendo cada vez mais, principalmente em países como a China, exatamente porque o mercado consumidor nas cidades vem crescendo muito. Percebam só isso, e o exemplo da China é muito bom. A China tinha, até a década de 1980, a maior parte da sua população vivendo no campo. Então as pessoas produziam, e estavam ali mesmo no campo para consumir. Na medida em que a população das cidades foi aumentando muito, o nível de renda da população nas cidades na China também vem aumentando bastante, aumenta o poder aquisitivo, obviamente aumenta a demanda por alimentos, tá? E como eu tenho agora menos gente no campo, percebam, o caminho da mecanização é inevitável quase, tá? É quase que um caminho sem volta, tá bom? Então a agricultura de jardinagem vem também passando por um processo de mecanização, assim como boa parte da agricultura no mundo. Tudo bem? Então, voltando para os nossos slides, vamos falar agora de outra técnica que é a técnica de curva de nível. Cuidado para não confundir, não é a mesma coisa. Percebam que eu não tenho aqui os terraços, eu tenho, na verdade, que obedecer às linhas com um espaço que divide exatamente a produção, as linhas de produção. Não existe um intervalo padrão para essas linhas, depende do cultivo, depende do que eu estou plantando e depende da declividade do terreno, tá? Não existe uma medida padrão, vai depender das condições do lugar, vai depender das condições da produção. Mas qual é a ideia aqui do plantio em curva de nível? Não só otimizar a utilização do espaço, mas da mesma forma que aqui a agricultura em terraços, né, da agricultura de jardinagem, o principal objetivo, além do aumento da produtividade, é conter as perdas do solo. Tá? É conter o processo erosivo, ou pelo menos minimizar os problemas ligados ao processo erosivo, que nada mais é do que as perdas que o solo tem ao longo da produção, por causa da chuva, principalmente. Né? Então, imagine numa encosta, bate lá a água da chuva, a chuva lava essa encosta e carrega o solo. Então eu tenho perdas físicas e eu também tenho perdas químicas nesse solo, porque a água da chuva ela também vai lavar os nutrientes do solo. Então, a ideia do plantio em curvas de nível também é, além da otimização do espaço, tentar minimizar as perdas físicas do solo e as perdas químicas. É uma técnica que vai servir não só para aumentar a produtividade, como também para a conservação dos solos. Tudo bem? Essa técnica de curva de nível é largamente utilizada no Brasil para vários cultivos, dentre eles o café, que é plantado exatamente assim em regiões montanhosas aqui no Brasil, como no sul de Minas, né, a zona da Mata Mineira, certo? Que são lugares onde predominam os mares de morros. Então há muitas encostas, o terreno é muito acidentado, muito declive. Então você planta em curvas de nível o café, exatamente para aproveitar o espaço e, como eu disse, conservar mais o sol, tá certo? Bom, voltando aqui,
Uma outra técnica, a rotação de culturas, também largamente utilizada, tá? E muito eficiente, no processo de prevenção do esgotamento do solo. Tá? Então eu vou rodando mesmo as culturas e deixando durante um tempo também o solo descansando, é o chamado pousio. Tá? Então numa temporada eu planto soja, depois eu planto milho, depois eu deixo o solo descansando, e quando eu vou plantar soja de novo, o solo já está mais recuperado, eu gasto menos com agrotóxico, eu gasto menos com insumo, e eu mantenho aí, tá? Fazendo essa rotação de culturas, usando essa técnica, eu mantenho o solo ativo, produtivo, né? Eficiente por mais tempo. Tá certo? Então, aqui no Brasil, o que se faz muito na entre safra da soja, eu vou lá e coloco milho. O pessoal chama, inclusive, essa safra de milho que aparece no intervalo da soja, de milho safrinha. Né? É um apelido carinhoso aí que a galera achou para rotular esse milho que é produzido na entre-safra da soja, justamente usando, né, essa técnica de rotação de culturas para para tentar preservar o solo, para tentar manter o máximo possível os nutrientes do solo aí. Tudo bem? Vou dar uma paradinha para a gente voltar já com técnicas mais ligadas à agricultura empresarial. Tudo bem?